Não é segredo pra ninguém que Star Wars está entre as franquias mais conhecidas e bem-sucedidas da cultura pop, tendo arrecadado mais de 10 bilhões de dólares com seus filmes, ficando apenas atrás da Marvel e seus mais de 30 filmes. Porém, um diretor americano revelou essa semana, durante a New York Comic Con, que gostaria de começar Star Wars novamente do zero. E olha que ele já fez isso com os X-Men. Então vem comigo para descobrir se Star Wars vai sofrer um reboot e entender melhor toda essa história. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Eu sou o Manda, aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Bom, primeiro bora entender o conceito de reboot. Esse termo tem ganhado cada vez mais força nas últimas décadas em Hollywood. Em sua essência, significa a reinicialização de uma determinada história ou continuidade narrativa. Um reboot geralmente se refere a uma franquia ou um único filme e envolve uma história que ignora completamente todos ou alguns dos filmes anteriores de uma série. Embora certos elementos como pontos da trama, personagens ou locais possam ser semelhantes à versão mais antiga, uma versão reiniciada geralmente é totalmente nova, com pouca ou nenhuma conexão com o que veio antes. Alguns exemplos marcantes dessa abordagem nos últimos anos são os filmes mais recentes de Star Trek, dirigidos pelo J.J. Abrams, os filmes de Planeta dos Macacos, que começaram em 2011, e o primeiro filme do universo compartilhado da Universal que nunca foi pra frente, A Múmia, de 2017, que é um reboot de um dos meus filmes favoritos, que é A Múmia, de 1999. Mas então quer dizer que eles querem rebootar a trilogia sequel de Star Wars, né? Que foi mal planejada e mal recebida pelos fãs? Não. O plano desse diretor é, na verdade, rebootar a trilogia clássica de Star Wars. Pois é, a mais amada e conceituada tanto pelos fãs quanto pela crítica. Mas quem é esse sujeito que ele já dirigiu? Bom, seu nome é Matthew Vaughn e ele foi responsável pelo soft reboot dos Mutantes da Marvel com o filme X-Men First Class, que funcionou como uma prequel dos filmes originais, ao mesmo tempo em que serviu como um reboot dos atores que interpretavam os personagens da franquia, o que gerou uma trilogia inteira com esse novo elenco e até mesmo mesclando com alguns atores dos filmes originais. E eu confesso que o First Class é um dos meus filmes favoritos dos X-Men, ao mesmo tempo que o terceiro filme dessa nova trilogia, o X-Men Dark Phoenix, é provavelmente um dos piores filmes de super-heróis de todos os tempos. O que nos leva à entrevista do Matthew Vaughn ao site Screen Rant, onde ele expressou a sua vontade em rebootar a trilogia clássica de Star Wars. Mas pra mim agora, se alguém me perguntasse, o que você faria? Pra eu voltar ao mundo dos personagens de outra pessoa e de outras franquias, quero dizer, eu tava brincando. Eu disse isso como uma piada e agora sim, talvez eu fizesse isso. Se eles quisessem reiniciar Star Wars, contar a história dos Skywalkers, então eu diria, ei, isso vai ser interessante. Porque pra mim tem que ser algo tão ousado, tão diferente e tão corajoso. Eles disseram que você não pode fazer isso. E eu tava tipo, houve 3 Homem-Aranhas, diversos James Bond. Tipo, o que você tá falando? Por que isso não pode acontecer? Eu não controlo Star Wars, mas faria algo grande, corajoso e com ótimos personagens. Eu quero ver Luke Skywalker, Princesa Leia, Han Solo e Chewie fazendo suas coisas, não algum primo distante. Quem se importa? Vale ressaltar que tudo isso não passa de apenas uma declaração do diretor referente a algo que lhe foi perguntado, uma vontade dele, o que não significa que isso vai acontecer. Inclusive, a ideia de refazer a trilogia clássica de Star Wars ou rebootar o universo como um todo não é algo totalmente inédito. Muitos fãs da franquia clamam por um remake de parte da história, representada pela trilogia sequel, já que o resultado final acabou sendo uma bagunça narrativa e deixou algumas sequelas que estão precisando de bastante esforço das novas séries para justificar certas escolhas. E sim, eu tô me referindo à volta inexplicável do Palpatine. Outros defendem que a história da trilogia clássica seja contada novamente, porém com efeitos especiais mais modernos, uma produção mais espalhafatosa e com atores e diálogos mais atuais. Mas, na minha opinião, eu acho que isso seria um grande erro. Claro, os diálogos das prequels e da trilogia clássica
clássica são bem literais e até mesmo cringe às vezes. Os efeitos especiais de ambas trilogias, em alguns momentos, acabaram se tornando um pouco datados. E a trilogia sequel, mesmo tendo diálogos, atuações e efeitos especiais melhores, entregam uma história sem coesão, parecendo um telefone sem fio entre dois diretores que tinham visões completamente opostas. Mas mesmo sabendo de tudo isso, eu acho que Star Wars não deveria ser rebootado. Essa galáxia muito distante deve sempre estar se expandindo, trazendo novos personagens, novas histórias, adicionando ao universo tão rico e intrigante que nos cativa dia após dia. Imagina só se depois das sequels eles tivessem optado por rebootar a trilogia clássica. A gente nunca teria conhecido Din Djarin, Grogu, visto as aventuras da Ahsoka. Ao invés disso, a gente estaria vendo uma nova versão do episódio 4 com a mesma história e com o Tom Holland como Luke Skywalker ou a Millie Bobby Brown como a Leia. A gente estaria repetindo histórias simplesmente com uma nova roupagem. Por que não usar essa nova geração de atores, efeitos especiais e contadores de histórias para desbravar a galáxia de Star Wars e nos trazer algo que jamais foi visto antes? Vale lembrar que Dave Filoni acabou de levar a gente para uma nova galáxia, abrindo infinitas possibilidades. Quanto aos efeitos especiais, que hoje podem ser considerados datados, na sua época de lançamento eles foram considerados inovadores e pavimentaram o caminho para os efeitos que temos hoje. Vale lembrar que Jar Jar Binks foi o primeiro personagem protagonista de um filme completamente gerado por CGI. Jar Jar engatinhou para que Gollum pudesse correr e Thanos pudesse voar. Ao invés de querer melhorar efeitos antigos, a preocupação deveria ser em criar e desenvolver efeitos inovadores que se tornarão datados daqui 10, 20 anos, mas que terão representado um grande salto na tecnologia, levando os efeitos especiais para frente, justamente como foi feito na trilogia clássica e prequel. Enfim, fico muito feliz que o futuro de Star Wars parece estar apontado para novas histórias e não para um remake ou reboot do que veio antes. Mas eu quero saber de você. Você gostaria de ver um reboot do universo Star Wars? E quem você acha que seria capaz de fazer um bom trabalho com essa árdua missão? Comenta aqui embaixo e bora debater sobre isso. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre os personagens de Star Wars? Ou então descobrir como teria sido a trilogia sequel do George Lucas? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.